Oi, eu sou Luísa Mandetta e você está assistindo o vídeo sobre o 7 social no Eneagrama. Se você está assistindo esse vídeo, eu espero que você já tenha assistido o vídeo do tipo 7. Lá você tem um panorama geral do tipo 7, quais são as suas motivações básicas, o seu filtro para a vida, algumas características que são básicas do tipo. Aqui a gente vai para o subtipo, então é mais uma camada de tirar da casca da cebola, mais um passo de aprofundamento para você conhecer um pouco mais o 7 social, que pode ser bem diferente de um arquétipo de 7. A começar pelo nome, como a gente gosta de começar por aqui, o nome dele é sacrifício. Então, aquele individualismo, um certo egoísmo, né, em excesso do tipo 7, a gente vai ver aqui meio encobertado, até muitas vezes está escondido para o próprio tipo 7 social, tá? O nome sacrifício faz a gente lembrar que o 7 social, ele usa a paixão dele, que é a paixão da gula, e tem vídeo só sobre as paixões aqui no canal. A paixão da gula, ele meio que freia essa paixão. Ele olha para essa paixão, óbvio, que gula dentro do Eneagrama não é só um apetite voraz para comidas, né, e bebidas, não é isso, é uma voracidade para a vida. Mas o 7 social, ele vem com essa gula meio contrária, do sentido assim, sabe? Ai, eu tô louco para comer essa torta inteira, mas eu vou deixar o maior pedaço para todo mundo e vou pegar um pedaço pequenininho. É um exemplo, né, corriqueiro para falar que é meio que assim que o 7 social vai para a vida, sabe? Pego um pouco para mim e deixo para os outros. A gente vai ver coisas similares ao tipo 2 aqui, tá? Por exemplo, uma dificuldade, um temor, né, de magoar o outro, e aqui uma questão assim de querer doar mais, mas não legitimamente, não doar por doar, um altruísmo sem querer algo em troca. É para que ele seja visto e reconhecido como uma pessoa pura, como uma pessoa boa. E isso pode estar muito encoberto para os 7 sociais, tá? Pode ser uma coisa que ele vai levar uma vida para descobrir, ou que ele vai levar uma vida negando, tá? Mas de fato, Naranjo dizia que os pilares da personalidade do 7 é entusiasmo, idealismo e habilidades sociais. A gente está falando de um perfil com facilidade em transitar, como um bom instinto social dominante, em transitar por vários ambientes, tá? Mas ele não transita à toa, digamos assim, ele tem uma motivação nesse trânsito dos locais que ele passa, né? E a motivação do 7 social é que ele seja visto como uma pessoa boa. Uma vez um 7 social falou assim: eu participo de vários grupos, meio que eu entro de fininho, entro ali pelas portas laterais, dou uma agitada boa e saio, né? Então parece que como bom instinto social ele tem uma dificuldade em ser conhecido intimamente pelas pessoas, né? Pode ser muito bom em lidar com questões sociais, em estar em ambientes, né? Em transitar em grupos, mas precisar do seu tempo, como todo ser humano precisa, mas o instinto social pode prezar bastante isso, apesar que a gente acha que o instinto social dominante ele vai querer estar nos grupos o tempo todo, e não é essa a realidade. E o 7 social ele meio que foge do grupo depois, foge mesmo, sabe? Depois que ele deu uma chacoalhada ali, que ele mudou algumas coisas de lugar, e aí ele sai, meio que não querendo aprofundar os relacionamentos com medo inconsciente, muitas vezes, de ser visto como uma pessoa ruim, de perceber que ele não é essa alma tão pura assim, né? Ninguém é, e estamos todos em caminho de desenvolvimento e traçando os nossos caminhos de evolução, mas o 7 social, principalmente quando ele está um pouco desenvolvido, ele tem certeza que ele é uma alma pura, sabe? Alguém que já teve um caminho de desenvolvimento muito bem traçado, e a gente vai ver uma certa arrogância deles em relação a isso. Uma vez eu escutei de um 7 social: eu não sei, sabe, Luísa, porque eu saio de todos os meus relacionamentos deixando as minhas parceiras melhores e saio meio que sem ganhar nada, né? E aí eu fiquei pensando assim, e também fiz ele refletir: será que isso é verdade mesmo, né? Será que mesmo que você sair de todos os relacionamentos sem ganhar nada e sempre deixando as pessoas muito melhores, né? Então tem uma certa um filtro mesmo para a realidade, do sentido assim: eu sou bom. Vocês precisam me seguir, vocês precisam entender, vocês precisam compreender as coisas que só eu entendi. E a gente tem que dar um voto para os tipo 7 em geral, porque eles aprendem rápido, né? Eles têm uma sagacidade no nível de aprendizado muito forte mesmo, fazem ligação de uma coisa com a outra, né? Com muita facilidade. E o 7 social ele pode ter isso muito forte, sabe?
ele pode ter como a questão intelectual até um vício, uma droga, e ele vai usar as ideologias dele, as crenças, as coisas que ele acredita, meio que para fazer o mundo dele como ele acharia que fosse melhor. Eu me lembro de uma professora de assistente social, ela trabalhava como professora do Estado, e os setes sociais, eles têm uma coisa um pouco mais aflorada, que o sete em geral tem, que é uma luta contra a hierarquia, sabe? Contra o comando, né? Eles podem trabalhar em empresas, isso não é o problema, mas eles vão querer. A tendência é que eles queiram fazer as coisas meio que do jeito deles, sabe? E não dão muita bola para esse negócio de hierarquia, quando é muito fechado, quando tem uma estrutura muito rígida, não é a praia do sete, sabe? E essa professora de sete social me contando que ela fazia questão, e ela contava mesmo com certo orgulho, que ela fazia questão de desfazer todas as regras, e mesmo que aquilo fosse prejudicial para ela, sabe? Então ela pegava o carro próprio dela e transportava material, e pegava a cadeira de um lugar e comprava com o próprio bolso dela, fazia uma série de coisas que eram, né, entre aspas, proibidas para melhorar a vida dos alunos, melhorar a vida daquela comunidade. Então, o sete social a gente vai ver bastante isso, sabe? Uma tendência a querer deixar o ambiente melhor, talvez uma coisa própria do instinto social, e que o sete queira receber de volta um certo aplauso, sabe? Como você é bom, né? Como você é uma pessoa que pensa no todo, né? Tem uma coisa do sete que acontece muito, que ele tem uma fuga muito grande da dor. A gente não vai ver isso aqui, né? Você vai ver a exemplo daquele Pat Adams, né? Aquele personagem que ia nos hospitais para cantar, para fazer números de entretenimento, para entreter mesmo, né, os pacientes. E aquilo é bem um arquétipo do sete social, sabe? Então ele vai na ferida, ele pode até, em alguns aspectos, se parecer, se confundir, e até que eles se juntam muito com o tipo 4. Você vai ver muito sete social próximo a 4, né, de maneira profissional ou pessoal, porque eles podem ter muita coisa em comum em relação à ideologia, em relação a querer um mundo melhor, em relação a imaginar uma sociedade mais justa, né, como se isso fosse possível. A gente sabe que não é, a gente sabe que infelizmente sempre vai ter injustiça nessa terra, e nisso que os sete, eles vêm com um olhar muito bonito, de melhorar, de trazer o belo, de trazer o justo, mas quando ele está em desenvolvimento baixo, ele vai ter uma coisa meio juvenil, meio infantil, meio adolescente, eterno adolescente, sabe aqueles adolescentes de 40 anos que viram um eterno, né, já falei isso aqui em alguns vídeos, né, que viram um eterno rebelde sem calças, né, sem causas, porque de fato ele está lutando contra uma realidade que vai ser muito desafiadora de mudar. Mas quando desenvolvido, eles têm um olhar muito próprio, assim, muito focado para a melhora da sociedade. Eu lembro de uma empresária 7, e a empresa dela é de um ramo específico, e ela não fazia aquilo apenas de produzir o que tinha que produzir e vender, não. Ela fazia um link entre o produto dela e resolver uma coisa específica, né, do nosso país em particular, que é um grande número de desemprego, e ela conseguiu, inclusive, fazer um link para que as pessoas que trabalhavam na empresa dela conseguissem melhorar as taxas de desemprego, sabe? Então é algo assim, né? O sete social tende a trazer algo muito além do apenas ganhar para ele, apenas lucrar ou apenas atingir os seus próprios objetivos, quando ele tem esse olhar para o todo. Geralmente eles vão ter coisas mais ligadas a questões um pouco mais místicas, coisas, busca, né, de explicação, busca de sistemas, né, que explicam a nossa origem, a nossa vida em sociedade, a nossa maneira de olhar a vida. Então você vai ver o sete social muito ligado, provavelmente, a essas questões, com um lado espiritual muito bem trabalhado, e nem sempre trabalhado significa desenvolvido, né? De uma maneira muito séria, e pode ser, não estou falando que não pode ser, claro que pode ser, mas muitas vezes, às vezes fica uma coisa um pouco mais só na personalidade. Isso é de todos os tipos, não só de sete social, mas você vai ver uma tendência maior em falar sobre isso, né? Então você vai ver sete sociais falando sobre, sei lá, ETs, falando sobre coisas que as pessoas não falam normalmente, sabe? Que ele estudou, que ele vivenciou. Então, coisas que normalmente as pessoas não falam, e que a cabeça do sete social leva ele para refletir, leva ele para estudar, para buscar informação, né? E uma vez um sete social falou comigo, né, um pouco mais velho, e eu falei com ele: qual que é o recado que você deixaria para os sete sociais? E ele falou: para de pensar tanto.
para de planejar tanto, confia um pouco mais no rumo da vida. Então, muitas vezes o 7 ele pode tender a ter uma certa arrogância, um pouco parecido até com 3 aqui em certo momento, e com 8 também, né? No sentido de que se eles não estiverem movimentando, a vida para. As coisas param de acontecer, as coisas param de ter graça, né? E o 7 eles precisam um pouco disso porque eles têm que ter um pouco, até um pouco de humildade para entender que as pessoas sabem também achar o caminho delas, que elas têm também senso crítico, que elas entendem como é que as coisas funcionam e que elas são felizes daquela forma, porque o 7 muitas vezes por ser muito sagaz e pensar muito rápido e ter muito acesso a muita coisa, no sentido de que ele desseca um livro e desseca outro com muito mais rapidez do que a maioria das pessoas, ele pode ter uma certa arrogância de achar que as pessoas não estão entendendo o que só ele entendeu. Aí fica uma coisa meio alecrim dourado, sabe? Um pouco até parecido com o 4 aqui. Vários 7 sociais se confundem de alguma maneira, de alguma forma com o 4. Olhando por fora, às vezes eles são confundidos com o 2, por essa questão de ser muito boa praça, né? No geral, socialmente as pessoas adoram ele, pode ser meio carrancudo, tá, gente? No trato íntimo, mas no geral as pessoas adoram, ele é legal, ele toca violão, né? Ele fala de coisas que ninguém fala, ele é boa praça, né? Eu lembro uma vez que eu estava com um 7 social e próximo da minha família e o meu pai era um 6 sexual, bem rabugento, sabe aquele 6 sexual bem brigão, né? E é muito engraçado porque eu sempre conto que esse 7 social, ele foi uma das únicas pessoas, assim, na vida inteira do meu pai, que eu nunca vi meu pai brigando. E que meu pai falava bem, que meu pai gostava, e que eles estavam juntos, né? E conversavam. E assim, ele falava de coisas absolutamente diferentes, né? Do dia a dia do meu pai, e ele se comunicava, sabe? Então essa habilidade social que o Naranjo traz é bem isso, né? O 7 social ele tem essa facilidade de, como diz uma aluna minha, de conversar com PAP, né? Do porteiro ao presidente, muita facilidade em se comunicar, em se fazer ouvido, em juntar as pessoas, né? E com o tempo ele vai embora e busca um outro grupo, né? Isso pode ser uma constância também para o 7 social. Bom, ele gosta bastante dessa questão de olhar para o mundo, né? De se observar e de ver como é que o mundo pode melhorar. E ele cobra, tá, gente? É um mito achar que os setes, né? Os setes, não só o social, é um mito achar que ele não liga para que as pessoas falem mal dele, para que ele tenha fama de não ter credibilidade, né? Eles podem ter um crítico interior muito severo. E o 7, muitas vezes, o 7 social, muitas vezes, ele pode ficar assim num lugar de ficar achando que o que ele está fazendo não é certo, que ele está sendo muito egoísta. Ele vai ter isso também parecido com o 2, uma certa dificuldade em ser egoísta, tá? E ele tem essa cobrança muito forte em se aperfeiçoar e que ele vira esse holofote também para as pessoas da vida dele, tá? Então, muitas vezes ele vai cobrar esse aperfeiçoamento das pessoas que trabalham, que convivem com ele. O sacrifício, muitas vezes, ele é visto de formas práticas na vida mesmo, né? Naranjo fala, e eu atesto aqui na minha vida real, do atendimento das pessoas, é muito fácil você encontrar um tipo 7 social vegano, por exemplo, né? Ou que busque ser, né, ter uma vida que tenha menos impacto no ambiente, sabe? Então não é fácil ser vegano, né, gente? Tem gente que não gosta de carne, tudo bem, mas tem gente que ama carne e que para de comer porque entende que aquilo tem uma coisa devastadora, né, para o meio ambiente e tudo. Então eles têm essa certa ideologia, esse olhar para o todo, além das próprias questões. Para a gente finalizar, ele pode ser uma mistura, né, de ilusão, boas intenções e idealismo. Isso faz com que o 7 tenha uma importância enorme, sobretudo o 7 social, na nossa sociedade, na nossa convivência, mas se ele não olhar para o seu próprio desenvolvimento, ele pode ser um iludido, pode ser um adolescente tardio, né? Muitos deles você vai ver uma certa preguiça e para eles isso é muito difícil de aceitar, tá? Então ficou complexo demais, ficou trabalhoso demais, aí instala neles uma certa preguiça, tá bem? E que eles podem traduzir de uma maneira assim, mas a sociedade está toda errada mesmo, eu não vou compactuar com isso. Né? É muito interessante quando o 7 social percebe essas pequenas armadilhas do ego, né, da sua própria personalidade, ele consegue reverter isso, porque de fato ele vem com um potencial de mudança, de transformação muito grande. Fala pra mim se você gostou desse vídeo, coloca no comentário se tem alguma coisa a ver com você, alguma coisa a ver com alguém que você conheça, e você já sabe daquele nosso combinado. Enneagrama é uma sabedoria, sabedoria não combina com pressa, a gente tem vários vídeos aqui no canal.
E essa é uma sabedoria também que transforma vidas. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa conhecer um pouco mais do Enneagrama. E para você me ajudar a manter os conteúdos aqui, coloca também que você curtiu, né? Dá um curtir, dá um joinha, se inscreva no canal para você não perder os nossos vídeos semanais. Um grande abraço, fica por aqui.